Quem você é, como você me faz sentir e como você me prova o que diz. Esses são os três pilares da retórica: ethos, pathos e logos. E toda narrativa persuasiva precisa passar por esses três pilares. Lembra sempre aí desse checklist. Uma coisa aí que é importante antes de a gente falar sobre cada um deles é muito importante que você saiba quem é o seu interlocutor. Você precisa ter ciência, você precisa saber com quem você está falando. Obviamente, cada interlocutor, cada cliente, cada pessoa que você vai estar se apresentando é diferente entre si, não é verdade? Então, vou trazer aqui algumas situações práticas. Vamos supor que você vai falar aí com um investidor, um cara que está pensando ali meramente em construir para vender e ele quer saber sobre números. O que é que você vai estar explorando com maior veemência? Poxa, quanto é que vai ser o payback? Qual o comparativo daquele investimento que você está trazendo com o CDB, com o CDI, com a poupança, com a carteira de investimentos do primo rico? Então você vai trabalhar com números, trabalhar com a parte da razão. Você vai ter que trazer ali o logos, né? O que vende de fato a razão, a lógica para aquele seu investidor. Já quando, por exemplo, a gente está falando com a família, uma família que, por exemplo, assim como a minha, tem Diego, tem Luísa, tem Guilherme, a gente está muito animado com a nossa casa, com a nossa construção, a gente quer ter uma casa na árvore ali para o nosso filho. O que é que vai acontecer? Que Guilherme fala o tempo todo, a gente já se imagina lá brincando, é o pathos, é as emoções, né? É a ilha da cozinha que minha esposa quer ter, é a churrasqueira que Diego quer ter para o final de semana, é o jardim que Guilherme quer ter para correr com o Tó. Então, para cada tipo de interlocutor, obviamente você vai trazer um desses pilares, um desses pontos com maior veemência, com a maior ênfase. Eu não estou falando que você tem que desconsiderar a razão para a família, não é isso. E nem muito menos o pathos, que é a emoção para o investidor. Mas para cada tipo de interlocutor você vai ter dosagens diferentes. Beleza? Então, vamos embora, vamos começar aqui a falar. Primeiro ponto, um dos aspectos mais importantes que a gente precisa observar, que a gente precisa falar é em respeito ao caráter de quem fala, é o ethos, é a credibilidade, é o porquê que eu devo acreditar em você. Qual é o seu histórico pessoal, qual é a sua reputação. O mais importante aí dos três, a gente precisa saber quem é a pessoa que vos fala. Então, esse ponto é o ponto inicial onde você pode trazer ali o seu story branding, onde muitas vezes você como construtor faz de maneira extremamente equivocada. Como assim, Diego? Como eu já falei em alguns vídeos aí para trás, algumas aulas anteriores, você foca em falar que porque eu já construí o Amazonas todo, eu já fiz pontes, já fiz um campo de futebol, eu já fiz mais de 500 casas. Você só fica ali arrotando, falando o que você fez, em vez de falar o porquê você fez, o que te move, é o que vai gerar credibilidade para a pessoa que está ali do outro lado ter confiança em você. É o ethos, é o ponto aí que gera credibilidade, que você confia naquela pessoa, o porquê que ela faz o que ela faz e o porquê que aquela pessoa não vai me deixar na mão. Então esse é um ponto importante. Enquanto, né, logos vem de razão, patos é aquilo que evoca as emoções. E por mais que sejam antagônicos, Patos vai trabalhar com empatia e vulnerabilidade para te fazer emocionar. Por outro lado, o Logos é aquele que vai te dar uma prova lógica de que o que está sendo dito é verdade. Pesquisas, fontes, dados, gráficos, números, tudo que orbita dentro da razão é o Logos. Na nossa próxima aula, a gente vai estar vendo a apresentação base,
que o Harvey faz. O Harvey é o nosso sistema de crédito habitacional aqui dentro do Minha Casa Financiada. Quando a gente imputa as informações de um cliente, ele já gera automaticamente aí pra gente uma proposta, e dentro dessa proposta a gente vai conseguir ter ali elementos do ethos, que é a credibilidade da empresa, a gente vai ter ali elementos do logos, que é a razão daquele empreendimento, a gente vai ter elementos do pathos, que evocam a emoção, sendo que elas estão ali dosadas de maneira igualitária. No momento que você conhece o seu cliente, no momento que você sabe com quem você está falando, você tem que obviamente pender aí para algum lado. Na verdade, se você não coloca sal na comida, ela fica insossa, a comida fica insípida e não tem graça. Se você, obviamente, esconde para debaixo da mesa ali uma luminária, ela não vai conseguir iluminar aquele ambiente. Então, isso é bíblico, galera. Você precisa ser o sal, você precisa ser a luz, você precisa trazer, né, aquilo que o seu cliente de fato espera. Por isso que um bom briefing, por isso que conhecer bem o seu cliente é tão fundamental. É muito difícil a gente construir um discurso que não passe por esses três pilares. Por isso, Aristóteles fala que a gente tem que cobrir esses três pontos sempre. Sempre. E um ponto aí, né, um exemplo bem bacana que eu trouxe desse livro aqui, ó, da Maite Carvalho, Persuasão, do Elon Musk, o cara lá monstruoso, dono de tudo, dispensa apresentações, né? Ele fala assim, olha, eu estou pensando em abrir uma startup, eu queria R$1.000, $1.000, sem sombra de dúvidas, você olha para o que o cara já fez e você fala assim, meu irmão, o cara fez a Tesla, a SpaceX, PayPal, o que ele fizer vai dar certo, não tem como não confiar no ethos dele, e se ele me pedir 1.000, 2.000, 3.000, eu vou investir, porque vai dar retorno, não tenho dúvida alguma. É o ethos, é quem é a pessoa, é a credibilidade. Na verdade, além da credibilidade, o segundo ponto que precisa trazer para qualquer apresentação é o logos, a prova lógica. Ou como eu falei aqui, o reason to believe, a razão para acreditar. Então, esse é um ponto fundamental que está atrelado ao seu story branding. E, obviamente, muito melhor do que você falar que você é uma pessoa justa, você é uma pessoa fiel, você é uma pessoa que honra seus compromissos, você é uma pessoa, enfim, né? Você falar sobre si próprio é muito melhor você trazer todos esses pontos através de uma história, né? Então, quando você fala um pouco sobre quem você é, sobre a sua origem, o que te moldou, o que te fez, o porquê que você chegou até aqui hoje, vai fazer com que você passe ali a credibilidade instantânea que você precisa. Então, mesmo hoje, para vocês terem uma ideia, eu e o Vinícius, a gente faz diversas apresentações, né? Para diversos bancos, para diversos fundos, para diversas pessoas. A gente teve uma época que a gente estava conversando e apresentando a Minha Casa Financiada para diversas instituições financeiras diferentes. E a gente sempre começava contando a nossa história. Sempre, sempre. Vou trazer também nas nossas próximas aulas um pouco desse nosso pitch. A gente criou uma timeline e a gente começava falando, tava lá Vinícius, no Rio de Janeiro, em Maricá, construindo casas, conheceu o Diego morava em Liverpool, Diego veio de volta pro Brasil, a gente começaram a fazer um curso, de um curso começaram a trazer cliente e pá, contando a história. Não precisa falar que a gente trabalha muito, que a gente se mata pela história que o cara tá vendo ali, ele consegue entender e sentir confiança, né? Já o pathos representa isso aqui, o coração, diz respeito a tudo aquilo que nos emociona, que faz a gente ter empatia com a história narrada, que está sendo ali contada. E para cada tipo de interlocutor há um pathos diferente. Discursos mais orientados pelo pathos sempre vão provocar uma emoção. E agora que você já sabe o que deve conter, vamos falar sobre como você deve arrumá-lo. Então, vou trazer para vocês aí algumas considerações práticas, tá? Em relação a discursos, em relação a pitch. Vou mostrar para vocês a apresentação que o Harvey faz automática. Vou mostrar a nossa apresentação aqui do Minha Casa Financiada. Olha aí, coisa bacana, você vai ver. E a gente vai trazer isso de maneira mais prática, mais objetiva para você montar o seu pitch. Lembra, nós sempre estamos sendo avaliados pelas pessoas que estão ao nosso redor e pelos clientes que passam por nós. Então a gente precisa
trazer a maneira mais clara, mais objetiva para que ele tome a decisão de fechar o negócio com a gente. Chegou o cliente, tem que fechar. Tem uma célebre frase, meu pai e minha mãe sempre falavam comigo, eles falavam assim: Diego, se o cliente saiu da casa dele, veio até o seu escritório, veio até aqui a layout e a gente não conseguir fechar, a gente é muito incompetente. O cara já tomou o passo mais difícil de todos, sair da zona de conforto, marcar uma reunião com você, ir até o local. Se ele não fechar com você é porque ele não confiou em você. Então, vamos embora, vamos parar de vitimismo. E para você que está curtindo o nosso treinamento, já se inscreve no canal aqui da Layout para que você possa receber mais e mais conteúdos como esse. Já deixa seu like e se você ainda não faz parte da layoutonline.com.br, nossa plataforma de cursos, a maior do Brasil, mais de 168 mil alunos, não deixe de participar. Já entra, já acessa aqui. Agora a gente tem diversos treinamentos, desde projeto arquitetônico, planta baixa, básica no AutoCAD, até você que quer trabalhar com incorporação multifamiliar em fase de prédios aí gigantescos com o nosso fundo aí junto a Cirela, beleza? A gente tem planos também de assinatura, vale super a pena, os primeiros 30 dias de graça, mais de 170 cursos. Você vai ter aqui desde o passo a passo de obras de médio e alto padrão, obras aqui em ICF, obras tradicionais, obras em steel frame, ArchiCAD, Revit, AutoCAD, Project. Você tem tudo certificado em uma comunidade aqui pulsante para poder te ajudar. Vem fazer parte da Layoutflix. Um abraço a todos e vejo você no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Valeu!